Não, foi no meio da temporada. Foi na Ilha do Urubu, um jogo em que o Flamengo poderia chegar próximo. Então, essa coisa de achar que o Diego é o batedor oficial, absoluto, eu acho que precisa ser repensada. Até porque, em termos de aproveitamentos, o Henrique Dourado está bem acima dele. E no segundo semestre, ele vai estar em campo para bater pênalti ou vai jogar só o Guerreiro? Qual é o borogodó que os goleiros nunca conseguem... No segundo semestre ele vai ser titular. Não, eu ia fazer essa projeção mais urgente com vocês, sabia? Mais para agora? Não, para o pacote. O que vai ser essa temporada no comando do ataque do Flamengo? Né? Primeiro vamos pular aquela parte de fulano joga junto, não joga. Só tem um centroavante no futebol do mundo hoje, quando tem centroavante é um. Então... Né? Vocês não queiram sair pela tangente inventando escalações que tem um Guerreiro e Dourado, porque não existe isso. Então. Não pode ter uma situação de jogo. Mas abafa 45 do segundo tempo. Agora, vamos lá. O Flamengo tem Viseu até o meio do ano. Guerreiro a partir do meio do ano. Aí Henrique não tem problema. Dourado o ano todo. Aí já não tem problema. Viseu com o Guerreiro não tem problema. Viseu com o Guerreiro não vão bater. Não vão bater. Vai bater o Dourado com o Guerreiro, né? E aí? Reveza, um é titular e o outro senta no banquinho. Cara, eu não sei, eu vou fazer essa futurologia, porque se o Henrique Dourado for muito bem na Copa, não sei se volta pro Flamengo, tem aquela coisa pra acontecer também. Não é só ir bem na Copa, o contrato tá acabando, né? O contrato, o Guerreiro é até meio ou fim do ano. Agosto. Então. Então tem a situação que Dourado tem um contrato está assinando contrato por 4 anos. Alguma dúvida de que o Guerreiro é o titular? Em princípio, em tese, sim. Só se o Guerreiro não estiver bem, não ganhar sequência, voltar fora de ritmo e o Dourado estiver voando. Por circunstâncias, o Dourado pode ser titular. Em condições normais dos dois, eu acho que o Guerreiro. O Guerreiro é titular. Mas aí, né, Lino, vai depender da situação de cada um. Se de fato o Guerreiro não tiver numa boa fase, sobretudo depois de uma Copa do Mundo e tal, eu acho que... Vocês da imprensa são poucos, vocês falam do Cueva com a seleção peruana e o Guerreiro não falam? Seleção peruana mas o Guerreiro precisa muito do ritmo do Guerreiro. Mas o Guerreiro não tem opção. Não tem jeito, né, cara? Não tem ritmo onde? Ele tá suspenso. Não tem como jogar. Mas depois ele vai precisar de alguma coisa. Não, tudo bem, mas o Cueva tem opção de jogar. Mas ele volta em maio, ainda pega O Cueva não joga porque não quer. O Guerreiro joga porque não deixam. Porque ele não pode. Lino, em maio, voltando em maio, não pega nada. Pega nada? Maio já começou a Copa do Mundo. Pega nada, convocação. Inclusive é o seguinte, em maio já não é mais para jogar. Para não correr risco de machucar ali, machucar aqui. O que ele fará até lá? Vai participar do quê? Não vai fazer só academia e física, ele vai jogar jogo treino, ele vai poder... Não pode treinar com o grupo. Não pode ir lá... treinar com o grupo, não pode caracterizar. Só pelada? Vai bater pelada com os amigos para manter o ritmo? Assim, alguma coisa ele vai fazer, cara. Ele não vai ficar correndo só na praia e na Copa. Deve estar fazendo a bola, né? E a pelada dele? Chuta a bola. Não, deve jogar pelado. A pelada do Barreto? Ele vai lá, mas aí joga Barreto ou joga Barreto ou joga Guerreiro? Lá naquela, joga o Barreto. Eu tô ainda vetado pelo departamento médico. Então tá joia. Então, só por causa disso, né? Eu só posso voltar aos exercícios físicos após a Copa? 6 de março. Não, já complica. Dá pra Copa, será? Complica pro Guerreiro. Já complica uma dor de cabeça pro professor. Foi a FIFA que estabeleceu isso? Não, foi o doutor Paulo José da Mata, o cirurgião. Foi ele que determinou. Mas falando sério, o Guerreiro vai ter que inventar um jeito aí de participar de jogos, né, cara? Ele tem que fazer. Não, isso é um bom questionamento, só física, né? correr na praia, tá bem, precisa de ritmo, vai ter que bater. Sem ferir a punição, né? Mas vai jogar, Mauro. Vai ter que jogar, Vai jogar pelado, vai jogar com os amigos. Ele não pode treinar com o grupo de profissionais. Ele pode treinar com a molecada, por exemplo, ou não pode? Ele não pode ir ao Flamengo? Não pode caracterizar. Não pode caracterizar. O que ele está fazendo. Mauro, tem uma matéria para fazer. Aliás, é uma parte muito cruel da punição, né? Eu acho que... não fazer nada, não poder participar do grupo. Quando a gente fala dessas coisas do doping, parece, você é contra a punição. O doping, sou totalmente a favor da luta contra o doping. Agora, o atleta que é punido, a profissão dele é essa, né? Você, é claro que, assim, por uma questão de justiça, né, esportiva, você proíbe que esse cara esteja numa competição, porque, né, como ele usou de um artifício ilegal para se preparar, é injusto que ele esteja numa competição em condição de igualdade com outros. Mas se ele não se preparar, ele vai fazer o quê? Né? Eu acho que tem que pensar também na reintegração do atleta. Você não quer punir o atleta para que ele pare de praticar esporte. Você quer punir o atleta como uma lição para que ele entenda que para voltar a competir tem que ser limpo. Mas para voltar a competir ele tem que treinar.
Ele então, tem... Assim, impediu o Guerreiro de treinar com o time do Flamengo. O que o Guerreiro vai fazer até a Copa. Ele Faria vai tem a possibilidade de voltar antes, breve. Mauro. Hein? Ele pode voltar antes. Ainda há um processo de apelação. Né, mas eu estou jogando com a pior das hipóteses. Ele ficar parado até maio mesmo, assim, de jogos oficiais. A pior das hipóteses, ele foi eliminando. Ele já deve estar na terceira escala. A pior das hipóteses era não jogar a Copa. Não jogar a Copa. Essa já passou. Né? Essa já era um ano de punição. A primeira notícia do Guerreiro foi a coisa foi sendo reduzida. E a tendência até é de que ele tenha algum tipo de permissão, no mínimo para treinar. Duvido que eles não... Nessa apelação que vai ser julgada agora, no mínimo isso ele consegue. Eu acho que ele, na verdade, o que... Não sei se tem essa... possibilidade? Se o regulamento contempla isso, não sei, sinceramente não sei te dizer. O Guerreiro tem sido muito visto passeando em shopping aqui na Barra da Tijuca. Mas então ele vai para o Peru, vai jogar lá no interior com alguém que ninguém vai saber, fazer alguma coisa. O cara tem que jogar, bicho. Será que ele poderia treinar com a base da seleção peruana, por exemplo? Então, mas ela treina quando, né? Quando aquela seleção se reúne também. Nem tem, vai dar um jeito, né? Não tem. Seleção peruana não tem competição, né? Sub-20 do Peru não se reúne assim. Se tivesse um sul-americano aí próximo e tal. Eu também combina menos ainda com a ideia do jogador de punir o cara por doping e afastá-lo do convívio, botar ele com mais jovens. Claro, você tem que pensar... É verdade. Não combina, né? Não, mas assim, de qualquer forma, eu acho que não tem que afastar do treinamento, cara. Afastar do treinamento eu acho que é uma crueldade, é um excesso de punição. É uma punição que você... O doping é uma punição que você aplica pensando na reincorporação. Assim, quero que você continue atleta. Não vou te proibir de praticar esporte para sempre, mas vai ficar um tempinho aí no cantinho do pensamento, né? Para você ver que você fez besteira. Agora, não adianta você zerar o cara. Fica no cantinho do pensamento mesmo, não pode treinar, não pode nada, fica quieto lá, atrasa a carreira do cara, ele vai voltar do nada, enfim. Não reabilita. É quase que um incentivo para se dopar de novo, né? Já que eu fiquei um ano parado, eu preciso de uma ajuda aí. Mas voltando ao Henrique Dourado... Vamos de Henrique Dourado. Acho que vai assumir uma responsa enorme, hein? Mas a minha pergunta é, ele já joga agora? Empurra o Viseu para o banco, é isso? Sim. Esquece o Viseu? Sim, para mim sim. Eu acho que sim. Até porque assim, tá claro que o 3, 4 meses ele fica ali de opção. Claro, o Viseu não é mais parte interessante para o Flamengo. Assim, vai contar os dias agora para poder deixar o clube. Não, mas parei, ele tá lá. Ele tá lá, não foi entregue ainda, ele tem que ser aproveitado. E aí, e aí eu acho o seguinte, você tem que usar o melhor. Quem é que tá melhor? Quem é que vai resolver o problema do time? Viseu ou Dourado? Entra lá. Eu acho que você tem que pensar no objetivo esportivo do primeiro semestre. É o mundo ideal, né, Sérgio? Porque no mundo real o contratado joga. Contratado, você vai lá, bota ele com a camisa do Flamengo, a TV Fla faz aquela montagem, idade, não sei o que. Ele começa jogando. Se o rendimento do treino do reserva é melhor, o próprio time começa a olhar o técnico assim, escuta, prof, esse cara aqui não tá resolvendo a nossa vida, não. Aquele bota pra dentro. Começar jogando e vai. Quem escreveu aquilo que tá lá embaixo, ó, chega para suprir a ausência de Guerreiro. Guerreiro seria um titular, obviamente o Henrique vai ser. Aí depois, Lino, começa isso, ó, o cara não tá fazendo gol, e aí, o que eu faço agora? O que eu faço? O jogo de largada da Libertadores com o River é dele. Ele vai ter essa grande oportunidade, não tenha dúvida disso. Aliás, uma das preocupações de assinar logo com o Dourado é que ele tivesse tempo de se preparar para a estreia na Libertadores. Né? Depois a gente vai saber porque que ele não foi pro Corinthians, né? Que eu achava que depois da eleição ele iria, né? Grana. Isso é o que se dizia. Deve ser porque se o Fluminense tivesse alguma chance de escolher, não seria para o Flamengo que ele liberaria. Com o mesmo dinheiro, ele iria para o Corinthians. Foi grana, o Corinthians não botou a notinha em cima da outra. Essa fase de transição de eleição no Corinthians também, tinha muita coisa para acontecer antes de fechar com um jogador como ele. E a urgência do Fluminense também, que, diga-se de passagem, acertou salários, né? O Fluminense colocou, pelo menos, as declarações de ontem são de que o Fluminense colocou tudo em dia. Sim. Mas já está vencendo o mês, né? O janeiro já está vencendo agora aí, dia 3, dia 4 agora. Aí as eleições no Corinthians têm um favoritismo muito destacado, né? Se o candidato que todo mundo acha que vai ganhar a eleição tivesse pelo menos sinalizado, falado, Dourado, segura aí que eu vou ali ganhar uma eleição. Mas é isso que se imaginava, que tivesse mas aí é o seguinte, né? Não dá para ficar esperando, né? E qual é a certeza disso? Até a segunda que vem. Se tivesse um dinheiro mesmo para botar... Eu não. Eu pelo lado do... E outra coisa.
É o Flamengo também que entendeu? Que manifesta o interesse, claro, não é? Tô aqui partindo da informação de que o Corinthians tinha tudo muito acertado com o Henrique Dourado. Por exemplo, eu recebi... o Henrique Dourado fez uma opção assim, entre Flamengo e Corinthians, cara. Né? Eu recebi uma informação... Fecha o olho e vai. Eu recebi uma informação, não sei se é verdade, mas recebi uma informação que o Vasco manifestou interesse no Guerreiro, no Dourado? No Dourado. Mas não tem o dinheiro. Sim, e nem o jogador parece que se mostrou entusiasmado. Você está devendo 2 meses de salário, vai tirar 12 milhões para pagar para o Henrique Dourado? Não sei, parcela. O Flamengo vai parcelar aí, vai pagar o Fluminense parcelado. Sei lá como. Agora, tô dando a visão, tô dando a versão do jogador, pelo lado do jogador. O jogador não se mostrou também interessado, até porque sabia o seguinte, sabia que o Flamengo estava lá negociando, perguntando, olha, eu pago assim, eu pago assado, reduz que eu faço isso, de repente coloca um jogador. Ele sabia que o Flamengo estava muito interessado nele. E que você tem razão, quem decide é o jogador. Claro. Ele vai tomar a decisão dele. Lino, nem sempre. Eu acho que o Guerreiro já tem... Cismei com o Guerreiro. Eu acho que o Dourado já tem bagagem e lastro para ele decidir. A molecada a gente sabe que não decide muito, porque quem decide mais para a molecada é o empresário. Tanto que a gente vê aí... o staff. Tanto que a gente vê jogador, por exemplo, saindo do futebol brasileiro e indo jogar em alguns clubes, no futebol europeu, no futebol asiático, e a gente sabe assim, será que é a melhor opção para o jogador? É o melhor para a carreira dele? Não, foi o que mandaram ele fazer, ele foi lá e fez. Isso, agora eu acho que o Dourado, pela idade dele, pela bagagem dele, ele pelo menos deve dialogar com o empresário. Ó, segura um pouco mais. Me ajuda a raciocinar. Se ele tivesse as 2 propostas em cima da mesa, nas mesmas condições, o que ele escolheria? Me parece um projeto técnico mais viável o Corinthians. Tem mais brecha para ele jogar, seria, né, em tese. Ele chegaria no Corinthians para tomar a posição e jogar. Sim. Sem ter uma sombra. A gente não ia estar fazendo essa dúvida aqui. Não, ele ou o Casim seria o titular de hoje até dezembro. A gente não estaria levantando essa bola aqui, né, Serginho? Ele ou o Casim, não. Tem. O assunto estaria resolvido. Pois é, o assunto estaria resolvido. Mas eu tenho outra dúvida também. Mas eu acho que foi grana. Como diz o Muricy, a gente não sabe 90% do que acontece lá dentro, né? Não, a gente não participa das reuniões para definir contratação. Cara, até a gente, quando negocia, às vezes, para ir de uma empresa para outra, a gente bota uma Copa do Mundo ali no pacote. Ó, vou para aí, mas você me garante que eu vou cobrir a Copa, né? De vez em quando tem isso, é tudo de boca, tudo apalavrado, ninguém bota no contrato. Nessa conversa com o Flamengo, o Henrique Dourado, será que não ouviu alguma coisa sobre quais são os planos com o Guerreiro? Eu acho que tem uma outra questão. O que está sendo pensado? Tem uma questão que é o tempo de contrato, Marcelo. Acho que o tempo de contrato ele tem 4 anos de contrato. Virou um fator muito importante em negociação. Sobretudo para jogador que... Mas, Serginho... Passou dos 30. Passou dos 30, teve um ano incrível, por 4 anos. Não, ele tem 28. Tem 28. Não. Ok, 28, mas ele vai chegar a 32. Vai chegar no fim do contrato 32. Mas assim, até para definir o tempo de contrato, você não acha que numa negociação pergunta assim, tá bom, eu vou fechar com vocês por 4 anos, mas nesses 4 anos o Guerreiro vai estar aí? Não. Ou depois de agosto vocês de repente estão pensando em outra coisa? Eu acho que não, sabe por quê, Marcelo? Porque nesses próximos 4 anos, quantos técnicos o Flamengo terá? Não sei. O Flamengo terá outro presidente, né? Então, tem eleição já no fim do ano. Isso já muda. Gente, então não dá para conversar nem com o técnico atual, porque eu não sei se é eles. Vou jogar, você vai colocar o Dourado. Aí não vai. Nem o Dourado vai ficar 4 anos. Gente, mas espera aí. Nem o Dourado vai ficar 4 anos. Não vai? Não vai. Não vai ficar 4. Qual é o jogador que fica hoje 4 anos no clube? Não vai ficar. O contrato de 4 anos ele serve como uma mais chance. Seguro. Mas não, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar a seguinte situação, que ele arrebente no Flamengo em 1 ano, 2 anos, que ele mande muito bem e tal, vai surgir uma proposta. De onde? China. E aí o seguinte... Da Europa não vem. Não, da Europa não, mas alguém vai dizer o seguinte, Dourado... O Jô foi pro Japão, né? Falaram assim, Nápoles foi pro Japão. Dourado, é a tua chance, com 30 anos, de fazer a tua independência financeira. Aí ele vai tomar a iniciativa de sair do Flamengo. A chance era agora. 28 anos, artilheiro do Brasileirão, que nem o Lucas Lima lá no Palmeiras. Mas não apareceu pro Jô? É o grande, não vai esperar os 35 anos fazer o grande contrato. O contrato é esse. Tá no ápice aos 28, teoricamente, é a idade legal. Vem de um campeonato maravilhoso, que foi artilheiro. Espetacular. Então, e olha, no caso do Henrique Dourado, ainda tem um